Oi pessoal, então hoje nós vamos estudar rendas constantes na capitalização composta. Então esse conteúdo vocês vão encontrar em alguns livros e com essa anotação, mas nada mais é do que nós já estudamos que chamamos de séries. Então olha, rendas imediatas seria o que nós chamamos de séries postecipadas, aquela que o primeiro pagamento corre no final daquele período. Daí as rendas antecipadas que tem aqui na sequência seriam as séries antecipadas, aquela em que ocorre uma entrada. E essas rendas diferidas, as séries diferidas. E por que as fórmulas estão um pouco diferentes? Aparecem aqui nesse formato. Porque é uma outra notação. Então, às vezes, vocês podem encontrar livros que apareça o U. O que é o U? É o 1 mais I. Aquele fator 1 mais I é comum representar por U. Então, o que é o U? O fator U é a 1 mais a taxa. Esse T aqui está representando o PMT, a prestação. E o A, o valor atual, ou seja, o PV. E o M, o montante, ou seja, o FV, o valor futuro. Então, o A atual, que é o valor presente, o M, o montante, que é o valor futuro, e T é o pagamento, a prestação lá que nós representamos por PMT, que será só T. Por que é utilizada essa notação? Porque o objetivo aqui é quando nós precisamos fazer o cálculo e nós não podemos usar HP, não podemos usar uma calculadora, um método computacional. Então, quando nós vamos utilizar a fórmula mesmo, é comum, por exemplo, se vai fazer um concurso, pedir um cálculo como esse, você não pode usar a calculadora, mas aí ele informa um valor. Qual o valor que é informado? Esses valores que tem aqui nessas tabelas, que é esse fator ANI, ou o fator, essa aqui é a continuação dessa mesma tabela, ou o fator SNI. O que seriam esses fatores? Então, esse cálculo do U, que é o 1 mais I elevado a N, aqui, esse SNI, quando diminui 1 e divide por I. E o ANI, quando diminui 1 e divide por I vezes 1 mais I elevado a N, ou seja, o U elevado a N. Então, esse fator é o fator que nós temos nas fórmulas. Observem que todas as fórmulas que nós utilizamos aqui sempre tem ou esse fator do S, ou esse fator, olha, ou esse fator aqui que nós chamamos de SNI, ou esse fator aqui que nós chamamos de ANI. Então, nesses exercícios aqui, todos eles, se vocês fizerem pelos conhecimentos que nós já tivemos lá em séries, e utilizando HP, ele dá da mesma forma. Então, aqui o objetivo é que vocês testem o uso da tabela, para o caso de precisarem fazer uma prova, um teste seletivo, alguma coisa que não possa usar a calculadora e que ele informe o fator ANI, o fator SNI, você saber o que é e para que ele serve. Então, aqui esse exemplo. Calcular o valor de cada mensalidade necessária para liquidar em 3 anos uma dívida de 800 mil com juros de 6% ao mês. Então, deixa eu minimizar aqui para mostrar a solução. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Então, recapitulando. O valor atual, que é o PV, é essa fórmula. Esse U é o 1 mais I. E esse fator aqui, 1 mais I, é o que eu chamo de ANI. Então, para eu achar o valor atual, o PV, eu só preciso multiplicar a prestação pelo fator ANI. E para eu achar o montante, eu só preciso multiplicar a prestação pelo fator SNI. E esse valor é um valor tabelado, que no caso de uma prova que não posso usar a calculadora, é informado esse fator. Assim como quando você vai fazer vestibular lá, ele dá um cálculo e pede para você utilizar o valor do π. Geralmente ele informa lá que o π é 3,14, algumas provas pedem para utilizar só 3. Então, esse é um símbolo também para um valor que é utilizado tabelado. Então, nessa questão aqui, como que eu faria se eu não pudesse usar a calculadora? Então, eu quero saber o valor da mensalidade, eu quero saber o T. Ele deu o valor, o prazo, são 3 anos. A dívida atual, o valor atual é 800 mil. E o juro de 6% ao mês. Como o juro está em 6% ao mês e o prazo está em 3 anos, eu transformo os 3 anos em meses, que é bem tranquilo, é só multiplicar por 12. 3 vezes 12, 36. Aí, o que eu preciso calcular? Então, eu preciso... O A eu tenho, nessa fórmula aqui, então, o A é TANI. Então, o A é 800 mil, o T é o que eu quero, o ANI, o N é 36 e o I aqui é 6.
Então, eu vou procurar na tabela o 36,6. Então, lá na tabela, onde que eu vou encontrar esse valor? Então, observem lá, na coluna do 6%, você vai procurar no N a linha do 36. Então, observem que é esse valor aqui, 14,62099. Então, ó, por isso que eu coloquei aqui da tabela 14,62099. Então, como a fórmula fica bem simples, só o produto, então o que eu preciso? Apenas dividir 800 por 14,62099. Dá o resultado lá, 54.715,86, arredondando. Se você optar em usar os conhecimentos que nós já tínhamos lá, de séries, e usar HP, ele dá direto o valor. Então, 800 é o A. O que é o A? O valor atual, o PV. O 6 é a taxa, o I. 36 é o prazo, o N. E eu quero o T, a prestação, o PMT. Então, ele já dá o valor certinho. Então, aqui ele deu 7, deu uma diferencinha devido a esses arredondamentos. Porque se você fizer o cálculo mesmo, esse ANI aqui, ele deu só 4 casas decimais, utilizando todas as casas, 5 na verdade. Se ele utilizar todas as casas, dá essas pequenas diferenças nos centavinhos aqui. Mas, enfim, qual que é o objetivo, então, da aula de hoje? Então, vocês vão observar que tem vários exercícios aqui, eu deixei todos eles com as respostas, para que vocês testem o uso da tabela, para que fique bem familiarizado com esse fator ANI e o fator SNI. Mas se você não quiser utilizar essa tabela e quiser fazer direto pelo HP, vocês podem fazer para conferir as respostas, que é o mesmo caso. Então, rendas nada mais é que séries, é uma outra nomenclatura para uma outra notação utilizando esses valores tabelados, por caso de não poder utilizar nenhum recurso computacional, utilizar a calculadora. Então, aqui tem as tabelas, observem, deixa eu aumentar aqui. Então, essas tabelas que vocês vão utilizar para os cálculos, e aqui tem alguns exercícios, olha, eu deixei com as respostas, vocês podem tentar fazer esses exercícios utilizando essas tabelas, verificando se vocês entenderam bem esses fatores, o ANI e o SNI. Aqui tem uma revisão com as fórmulas, observe que em todos eles ou tem esse fator que é o ANI, ou tem esse fator que é o SNI. Então, daí é só substituir na fórmula aquele valor tabelado para você conseguir o resultado sem a necessidade do uso da calculadora. Daí, na próxima aula, nós damos início à inflação e correção monetária. Então, é isso. Qualquer dúvida, se não conseguirem chegar nesse resultado, deixe lá o comentário. Muito obrigada. Tchau, tchau.